Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí os comentaristas rasgando elogios à partida do Fortaleza na noite de ontem contra o Palmeiras. Realmente o Fortaleza jogou muito, o Lucero, o Pikachu, e o Fortaleza ainda teve ali muitos desfalques na partida e ainda assim fez uma belíssima apresentação onde venceu por 3-0 e venceu bem, jogando bem, mereceu a vitória. Antes de soltar o vídeo trazendo os comentaristas debatendo a partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Lion, tudo dos grandes clubes do futebol do Nordeste, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. De segunda, porque ele tinha 5 atletas pendurados, problemas que poderiam aparecer para o clássico e nunca imaginou que teria um Fortaleza tão disciplinado, aplicado, executando com perfeição o que o Vojvoda queria e acabou levando 3 gols e perdendo o jogo, Capela. Olha, a verdade é uma só. O Palmeiras trabalha impecável, até chovendo uma olhada, fala do Abel Ferreira. Agora, ontem ele tomou um nó, né? Muito porque ele errou. Não, foi assim, um amasso. Vamos falar português, claro, pra quem tá aí. Fortaleza deu um pau no Palmeiras ontem em todos os sentidos. Passou disposição, aplicação, tática, técnica, física, tudo, tava tudo ajustado. Agora, geralmente é uma frase velha do futebol, mas que se aplica ao jogo de ontem. Quem escala mal, mexe bem. E foi minimamente o que o Abel fez. Mas eu acho que ele se equivocou. Ele falou que faltou lucidez a ele e ao grupo ontem. Exato, não, ele tem toda a razão de fazer essa meia-culpa. E eu não vou... Acho que foi um acidente de percurso. Não, um acidente de percurso achei que não foi. Porque foi uma derrota totalmente ao natural. Eu até achei que o nível de desempenho individual de alguns atletas... Vou dar um exemplo, o Murilo. Eu acho que foi a pior partida, ou uma das piores partidas que eu vi do Murilo com a camisa do Palmeiras. O primeiro gol do Fortaleza, que o Palmeiras, antes de tomar o primeiro gol, tinha criado minimamente uma outra oportunidade. E o Murilo fica cercando arame liso e não dá o bote no Lucero, que é muito bom centroavante. E aí depois sai o primeiro gol, Fortaleza tira essa pouco de pressão das costas e começa a colocar o natural seu futebol. Foi normal a vitória ontem. Esse detalhe do Murilo, porque o Lucero, ele é destro, né? Ele é. Então ele vai segurando, né, Ronaldo? Segurando pro Lucero não cortar pra dentro. Ele acaba sendo surpreendido. Arame liso total. Né? Ele é surpreendido porque o Lucero acaba finalizando bem com a Agora, o perna Lucero esquerda. é um cara que a gente não valoriza. Você só fala quando ele joga contra um time grande, faz gols, mas ele vem sendo importante nas campanhas do Fortaleza. Mas quem que é? Como assim? Você falou? O Lucero? E você falou Lucero. É, questão de pronúncia. Lucero. Eu falo Ancelotti, o pessoal fala alguns O Ancelotti. Ronaldo falou Lancelotti outro dia. Você vai me ajudar, Juvetrica. Vamos lá. Juvetrica não vai A gente vai na ajudar. pronúncia dele. Vamos No lá. espanhol, o L vira S, então é Sucheiro. Brincadeira. Lucheiro, meu Deus do céu. Ô, meu pai do céu. Mas, Rê, duas situações do jogo de ontem, tá? Primeiro que eu não concordo, pra mim o Palmeiras entrou sim pensando no jogo contra o Corinthians, né? Vou falar do Corinthians. Pra mim pensou sim, e no Brasileiro eu não concordo com isso, tá? Porque o Brasileiro, todos os jogos valem 3 pontos. E um Palmeiras que quer ser campeão, poderia ser um jogo assim, pô, entrando com o Estevão, que é o grande craque do time, faria uma diferença. Então, pra mim, eu não concordo com a postura do Abel. E o Caio... Mas estava pensando no clássico. Eu acho que estava também. E Já o Caio... vem com jogadores desgastados. O Estevão já tinha sentido o incômodo, foi substituído no jogo contra o Juventude. Então, acho que está poupando. Falou que o Veiga não tinha condições plenas para o jogo de ontem. Mas poupou errado, então. Poupou errado. Você tem que poupar contra o mais fraco. Geralmente os treinadores querem ver o que acontece no primeiro tempo. Se não precisar, também já nem põe em campo. Olha o Capelani, esse maldoso, cara. Mas olha o hoje Capelani, esse maldoso. Olha o que ele falou, cara. Presta atenção no que ele falou, Eu falei o seguinte, a Renata falou, a sequência, o Fortaleza tá pensando no jogo contra o Corinthians, deveria ter poupado contra o Corinthians, porque é mais difícil jogar contra o Fortaleza que contra o Corinthians hoje. É melhor você ir com força máxima contra o Fortaleza do que contra o Corinthians na segunda-feira que vem. Isso é óbvio pra mim. E o Caio Paulista no Palmeiras, como tá? O Caio Paulista no Palmeiras. Senhora. Não, o Caio Paulista de ponta no Palmeiras tá mal. De lateral parece que tá de ponta. Porque o mundo da bola gira, né, cara? No Palmeiras não se achou. Mas perguntaram pro Abel por que ele não colocou o Vanderlan. Ele falou, né? Eu imaginei que para esse tipo de jogo, o Caio Paulista, pela característica mais ofensiva que ele tem, funcionaria e não deu certo. Tá tropeçando na bola. Ele tá demais. Agora, Everton Guimarães, o Palmeiras entrou em campo pensando em liderança, não deu certo. Quem nunca errou, que tira a primeira pedra. Então, Renato, e aí eu vejo os coleguinhas aí falando como se o Fortaleza não fosse o adversário. Fortaleza que ganhou, gente.
Tô vendo todo mundo aí, porque o Palmeiras perdeu, não, o Fortaleza ganhou. Foi show de bola. Foi um vareio de bola. Indiscutivelmente. E o Palmeiras precisa de um representante, chama o Sgarbi. De que lado você tá, Sgarbinho? Você defende mais o Palmeiras que palmeirense, ué. Não tô entendendo você, não. Deixa esse papel pra mim. Então é o seguinte, presta atenção. Vamos parar com essa resenha aí, com esse papo azedo. De que o Palmeiras perdeu, o Palmeiras jogou pensando no Corinthians, o Palmeiras jogou pensando em tudo menos no jogo. Não, não. Foi pra lá, competiu, brigou, jogou e tomou 3. Aí o Atlético empatou com o Fortaleza no final de semana. Crise, derruba o Milito. Ai, o Fortaleza desfalcar tá aí, 3-0. E ponto final, baita vitória e viva o Lion e viva Vojvoda, que é um baita de um treinador e o Fortaleza é modelo, exemplo de gestão hoje no Brasil, ó. Parabéns. É que o Fortaleza empatou com o Galo em 1-1, né? Deve ser por isso também que ele tá lembrando. Agora, o Fortaleza vem oscilando. O Vojvoda fala sobre a questão de desfalques. Ontem eram inúmeros desfalques e mesmo assim o time mostrou qualidade. E acho que muito também pelo Pikachu, pelas 2 assistências, pela maneira como ele anda, flutua, se movimenta. É impressionante, ele está em todos os lugares do campo. É um jogador que tem uma história no time e que em jogos grandes parece que ele aparece mais ainda. Rona! Muito bem, o Rodrigo Sepp aqui, torcedor do Palmeiras, falou: o Abel tá certo em não ficar grandão na derrota. Ele não é o Rogério Ceni. Você acha que o Abel tá errado, âncora? Não, eu não acho nada. Ele pode ser como ele quiser, não tem problema nenhum. Mas, e ele admitiu que ele é o principal responsável pela derrota ontem e o Vojvoda também falou, Fortaleza, grande vitória. Agora, Massa, o Abel culpou ele mesmo pela derrota 3-0, uma derrota que não é pouca derrota, não. Se a gente pegar o exemplo que eu usei para o Corinthians, não vale para o Palmeiras. O cara acordou hoje, viu o resultado, falou que tá alguma coisa errada. Né? Perder para Fortaleza. O Palmeiras tem algumas dificuldades no futebol brasileiro. Fortaleza no Castelão só ganhou 2 vezes. E uma delas foi lá em 60. O Inter no Beira-Rio. Tem algumas dificuldades que o Palmeiras tem que... o Abel quebrou vários desses problemas, né? O Abel e o Palmeiras, né? Mas ontem, cara, ele me surpreendeu na estratégia, na escolha, e o jogo estava indo bem até os 8 minutos. Se vocês prestarem atenção no jogo, é capaz da gente entender o que ele pensou. Deu certo? Óbvio que não. A escolha foi correta? Caio Paulista? Claro que não. Mas qual era a ideia? De ter Mike, Caio Paulista e Rony na frente. Naturalmente, jogando em casa, o Fortaleza, esfacelado também, com a vitória do Fortaleza é gigante. 10 desfalques. 8, Fortaleza. 10, 8-10 desfalques. 10 desfalques. O Vojvoda tem um modelo de propor o jogo. Qual foi a ideia que o Abel teve? Jogadores que não recebem a bola no pé. Até porque ele não tinha o Lázaro, não tinha o Rômulo e não tinha 100% de condições do Estevão e do Veiga. Então, o que ele pensou para o jogo? Mike, Caio Paulista, velocidade para receber a bola na frente, no espaço que o Fortaleza daria. O jogo, se vocês prestarem atenção, até o gol do Fortaleza, ele mostra um Palmeiras no campo de ataque, teve uma chance clara com o menino, se sai o gol, ia ir lá pro VAR, teve outra chance com o Mike. E aí acontece o erro individual do Naves, que é um baita zagueiro, muito bom, erra pouquíssimo passe. E erra. Quando ele erra e sai o gol do Fortaleza, aquilo que foi pensado foi pro ralo. Não tinha mais não tinha mais sentido ter. E não é dobra de lateral, gente, é característica de jogo. Se o Palmeiras tivesse 2 Rones, teria colocado um Rony pela esquerda e o outro de centroavante para explorar a velocidade, certo? Mas para mim esse não foi o maior erro, porque ele dá uma corrigida. Porque o Veiga, é bom deixar isso claro, não estou passando pano para o treinador, não, ele errou na estratégia, no jogador e tal, a vitória do Fortaleza foi mais do que justa. O Veiga e o Estevão tinham problemas no adutor, não poderiam jogar 90 minutos. Teve uma conversa antes do jogo do Abel com os dois, e o Veiga falou, cara, 90 minutos eu não vou aguentar. Ele é o cara da bola parada, ele é o cara que faz as cobranças de escanteio, é o cara que usa muito a perna esquerda.
Na medida em que o menino sai vomitando lá, com problema no estômago, ele coloca o Flaco, o time melhora. Melhorou, o Flaco teve uma chance, vocês viram aí o chute, quase poderia ter empatado o jogo. Mas aí eu acho que ele foi um dos piores erros da era Abel desses quase 4 anos. Pensar que você está perdendo o jogo de 1-0. Você não tira um zagueiro para colocar o Veiga e com menos de 3 minutos você toma o segundo gol. Aí acabou. E o que ele pensou? Ele queria fazer Murilo, Piquerez e Rocha. 3 zagueiros. E o gol sai justamente no espaço onde deveria ter um zagueiro. O Piquerez estava muito afastado. Para o Piquerez jogar de terceiro zagueiro, você precisa ter linha de 5. E não... eu sempre falo que não adianta, é um erro até juvenil, espelhar 5, 6 atacantes na frente. Não é assim que você vai fazer gol, né? Tirando o zagueiro. Aí toma o segundo gol, o jogo literalmente acaba. A gente está vendo aí o segundo gol, um golaço. E o Palmeiras, a partir daí, acabou. Ele fez outras mudanças, colocou o Dudu, está completamente fora de jogo. Eu imagino que ele tenha colocado o Dudu falando assim, ó, já foi aqui mesmo, joga aí mais 25 minutos para ver se você vai melhorando a sua condição física, né? E, ao mesmo tempo, ele ganha problemas para a segunda, porque o Rony tomou o terceiro, o Aníbal tomou o terceiro, ia tomar mesmo, sem zagueiro, com um zagueiro a menos. Você fica exposto ao contra-ataque do Fortaleza, a transição do Fortaleza, a saída para o campo de ataque é muito boa, é muito rápida, é muito bem treinada. Então, acabou aí. A estratégia foi toda pensada de um jeito, a escolha errada. O Caio Paulista, faz tempo que eu falo aqui. Se era para arrumar uma treta com o São Paulo, que gerou tudo aquele lá, português de M, o Candançan é só um aspecto. O que gerou toda aquela confusão lá foi o Caio Paulista. Entendeu? Se é para você arrumar uma treta desse tamanho, você tem que ir logo num Caleri, num jogador maior, para tirar mesmo alguém que... O São Paulo está vivendo bem sem o Caio Paulista. É um jogador bom. Não é um jogador, meu Deus. E ele no Palmeiras ainda não deu certo. Não está bem, não está desempenhando bem. Ele entrou muito mal. Talvez fosse para dobrar, né, ou para colocar um jogador com essa característica... Talvez fosse interessante pensar no Vanderlan, que vinha entrando, mas aí você teria que jogar com linha de 5, o Palmeiras estava perdendo o jogo. Então, a estratégia foi completamente errada, as escolhas foram mal feitas, as trocas piores ainda, a troca do Naves foi pior, né? Não dá, você estava, um empate, o Palmeiras hoje seria líder. Com um empate, o Palmeiras hoje estaria na frente do Flamengo. Então, você, além de não ser líder, além de perder o jogo, você tomou 3 gols, você perdeu a 3ª posição. Então foi um desastre. O Palmeiras ontem em Fortaleza foi um desastre. O que esse time tem, a partir de agora, é Murilo com problema no tornozelo, Rony e o Aníbal suspensos para o jogo de segunda contra o Corinthians. Para o banco, para zagueiros, se ele for jogar com 2 zagueiros, se o Murilo não se recuperar, ele vai ter o Naves e o Vitor Reis, que entrou bem também ontem, mas é um menino, você olha para a cara dele e fala, não, poderia ser meu sobrinho, sei lá. Então, o Palmeiras criou isso para ele mesmo, né? Quando ele negociou o Luan, achou que os zagueiros poderiam dar conta, o Naves errou, o Gomes está na seleção, e aí ele vai ter que montar uma outra estratégia para segunda-feira. A gente fala mais disso na sexta. Mas ontem deu absolutamente tudo errado. Tudo que o Abel pensou para o jogo não funcionou e os jogadores também não, né? Não vamos deixar os jogadores de fora, porque ninguém desempenhou quase nada. Zé Rafael morto em campo, morto no sentido que não com aquela vitalidade que a gente conhece. Piquerez, o Marcos Rocha. O time não funcionou. O menino saiu lá com problema estomacal. Deu tudo errado. E a vitória do Fortaleza foi justa. O Rafão aqui fala, Vojvoda foi bem ontem. Muita gente falando isso, hein, do Vojvoda nó tático e tal. Quando o Palmeiras pressionou no segundo tempo, ele colocou o Pedro Rocha, que em 2 minutos deu assistência para o Bruno Pacheco. Golaço. O terceiro do Fortaleza. Muita gente falando isso, além dos erros do Abel, como foi bem o Vojvoda, e também sobre essa questão que é a derrota que ainda leva para outro jogo, que tem um monte de gente suspensa aí. Ontem teve a curiosidade de ser o encontro dos 2 técnicos com há mais tempos, mais longevos, né? Como gostam de falar, nos seus clubes, né? E, de fato, o Fortaleza
fora de casa é uma pedra no sapato do Abel, uma daquelas. Ele tem algumas pedras no sapato. E é curioso como ele, para quem viu assim, a escalação inicial de início, poderia pensar, ele está pensando no Corinthians. Não tá. Não. O pensar no Corinthians seria retirar pendurados, outras situações. Ele estava pensando no jogo físico do Fortaleza, na rapidez do Fortaleza, nas condições do gramado do Castelão, na umidade da cidade. Ele já sabe tudo isso, onde ele sempre sofre. E, como o Massinho falou, deu tudo errado a partir da bola cruzada do Naves. Tironi, assim, fora o sarro da espanholização, o que a gente tem visto agora, nessa sequência de rodadas do Brasileiro, é uma oscilação muito grande e natural de todos os times, porque todos os jogos são muito complicados. O Fortaleza já tomado de 5 do Cuiabá. O Cruzeiro, que a gente está elogiando, tinha tomado de 4 do Bahia. Né? O São Paulo tomou de 4 do Vasco. E vai ver, o Atlético Mineiro tomou de 4 e 4. Então, quem oscilar menos nesse período de desfalques e sequência tende a ficar ali nessa posição. Acho que, e às vezes, nessa situação, por isso que o Massini falou, empate fora de casa é vida nesses momentos, como foi aquele empate do Flamengo na última bola contra o Atlético Paranaense. Boa demais ali. O Flamengo está na liderança por conta dos acréscimos, né? Também perdeu, mas não tomou um amasso ainda. O Flamengo não tomou um amasso, o Botafogo não tomou um amasso, o Bahia não tomou um amasso. O Palmeiras tomou o seu amasso. É digno dessas outras goleadas. Quando o Fortaleza perdeu de 5, a gente já, putz, absurdo. São Paulo perde de 4, absurdo. O Atlético perde de 4, o Palmeiras perdeu de 3. E era para ter perdido demais. Deu tudo errado. A favor do Palmeiras, o histórico, o tempo de permanência do treinador e ator vai chegar num clássico, e a gente vai falar do Corinthians daqui a pouco, em que qualquer coisa fora uma vitória do Palmeiras será uma surpresa retumbante. Retumbante. É ruim chegar assim num clássico. A responsabilidade é toda sua. E o Palmeiras já viveu com o Corinthians esse ano uma coisa daquelas. Jogo na mão, 2-0, jogador foi pro gol, 2-2. Então, essa situação de pressão pela reação, fosse um outro adversário, ela não seria desse jeito. Para mim, fora o extracampo do Corinthians, que contribui muito, o Corinthians está... A pressão esportiva do jogo é toda do Palmeiras. E isso, eu acho que está no pacote da sequência de jogos. Eram 2 jogos que tinham essa circunstância. E o Fortaleza, só para também dar o mérito, eu acho que ele é um time que também, normalmente, reage rápido às circunstâncias, né? O Fortaleza vinha de um empate com o Galo. Olha os 2 últimos jogos do Fortaleza. Empate com o Galo na Arena MRV, 3-0 no Palmeiras. Quem viu lá o Fortaleza 5-0 pro Cuiabá, não é possível. O Fortaleza... Porque é a característica de técnicos que ficam muito tempo. Clubes organizados, clubes que conseguem lidar com isso aí. Como eu estava falando, o Fortaleza foi aquele time que estava na lanterna do campeonato e não demitiu o treinador. Como todos fazem. Conseguiu reagir. E o Fortaleza, com 10 desfalques, 8 desfalques, tem elenco. É que a gente não repara muito. O Fortaleza tem 3 jogadores por posição. Então ontem tinha lá, além do time titular, tinha o Renato Kaiser, tinha o Pedro Rocha, tinha um monte de gente no banco. O que eu acho é que o Palmeiras, na minha visão, falei isso antes da sequência de vitórias, e falo agora depois desse desastre, arriscou demais para mim nesse período de ausências até a janela. Arriscou demais. Abriu mão de muita gente antes de receber os outros. Essa questão da zaga... Jogar futebol sem zagueiro e sem volante, você esquece, cara. Nesse campeonato aí. Essa questão das armas, assim, fala, olha, se não for o Murilo, vão 2 meninos. Esquece, o Naves errou 2 bolas gritantes em 2 jogos. Talvez esse erro no segundo tenha sido por conta do gol de lateral que ele falhou contra o Juventude. É natural. O cara tá começando a jogar agora. Né? Então, assim, jogar o Campeonato Brasileiro sem zagueiro e sem volante é perigoso. O Palmeiras está sem zagueiro e sem o principal volante pro jogo contra o Corinthians. É uma questão. Vessa, ó a galera aqui, ó.
A galera pegando no meu pé, né? O Fortaleza, o Fernando Gotti. Fortaleza, equipe emergente do futebol espanhol, venceu o Palmeiras em Madrid. Grande resultado que embola a La Liga. Abraço, Eduardo, para mim. Gênio. Mas também não esperar que ia tomar uma sapatada dessa, né? De 3-0 do Fortaleza. O Augusto fala que achou essa derrota péssima para o Corinthians, porque o Palmeiras vai vir mordido para dar uma resposta. Melhor para o Timão seria ser uma vitória e liderança do Palmeiras tranquilão, diz ele. Mas perder é ruim, né? De qualquer forma. O meu argumento vai ser muito parecido com aquele 4-1 lá do São Paulo e Vasco, né? Uma vitória do Fortaleza, ela é mérito do Fortaleza. Quando você toma um 3-0, um time que quase não perde de ninguém, quarta derrota só no ano e pouquíssimas por 3 de diferença, é porque o Palmeiras também fez a sua força. Eu aprendi uma frase aqui com o nosso professor Boina aqui do lado, que é uma frase que ficou muito na minha cabeça. Tô com fome? Não, que é a seguinte: os acertos são tantos do Abel que os erros, quando eles acontecem, a gente costuma realçar. E ontem ficou nítido, ficou grande os erros dele, né? Porque não é comum ele errar tanto, seja na escalação, como o Massa disse, nas trocas, em todas as decisões praticamente que ele tomou, porque ele não costuma fazer isso, não é... A realidade é outra, a realidade é quase sempre ele acertar nas decisões. E o que eu acho um pouco, que ele subestimou o Fortaleza. Eu acho que ele viu, eu acho que ele subestimou. Cara, os caras estão cheios de problema também, estão vários desfalques. Eu não sei. Eu tenho segunda-feira... Pela escalação, não sei, talvez... É que eu sei, tem as... Porque talvez ele tenha superestimado também pela escalação, você entende? Tipo... Eu vou me fechar e jogar no erro do Fortaleza. Sei lá, talvez essa palavra, né? Sei invertido. Lá. Não, a estratégia era essa. Agora, no segundo tempo, talvez sim. Talvez vamos perdendo por 1-0, vamos virar o jogo. Não, aí sim, pessoal, você tem razão. Aí acho que ele, vou jogar com o zagueiro só, vou pra cima. Vambora, eu até estranhei. O Abel não... Ele já fez isso contra o Inter, não deu certo. Espero que isso sirva de lição também para ele, né? Ele já fez isso contra o Inter, não deu nada certo, o time não melhorou em nada, perdeu do Inter. E ontem ele repetiu essa estratégia. Então, desculpa, fala aí. Não, pode terminar o raciocínio. Então, eu acho que você tem razão, sim. Porque era jogo ontem com Lázaro fora, com o outro menino lá, Romo fora, o Veiga e o Estevão sem condição de jogar 90 minutos. Cara, tá 1-0, eu vou buscar 1-1, eu vou embora daqui com um ponto. Entendeu? Aí, o que ele fez ali, acabou. E o que eu acho assim, esses dois que não podiam 90, se é o Corinthians, não estariam em campo? Acho que esse é o meu ponto. Certo. Ele segura os dois. Se fosse uma final, ele estaria em campo ontem. E se fosse o Corinthians ontem no pontos corridos, também teriam ido pro jogo. Então, o que eu falo assim, eu acho que ele falou, cara, eu tô com esses dois mais ou menos, segundo eu tenho um derby e tal, eu vou segurar os dois. Então, quando eu falo subestimar, é nas pequenas atitudes. Eu vou colocar lá os laterais todos para jogar, tal. É um risco, mas acho que hoje não tem problema. E aí você vai somando, acho que isso dá para fazer, isso dá para fazer, isso dá para fazer. O outro está muito desfalcado. Então não é que é um subestimar, não é ser... É que aí fica uma palavra, arrogância. Não era essa palavra que eu queria usar. Mas me parece a atitude dele foi uma atitude de quem não entendeu o que é o Fortaleza no Castelão. Com problema ou não, é um estádio cheio, é um clima com um gramado também muito específico que o Fortaleza está acostumado com aqueles problemas todos que a gente está vendo de gramado, com um treinador de 4 anos que vai saber se virar, com o elenco que é subestimado, e eu concordo com o Arnaldo, para mim ficou claro na Fortaleza e Corinthians e Itaquera, as trocas do Fortaleza fizeram o time subir, as do Corinthians cair. Entrou Marinho no segundo tempo. Enfim, eles tinham jogadores que o Corinthians não tem de jeito nenhum fazendo. São Paulo no Morumbi na primeira rodada também. É muito jogador. O Fortaleza ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras e não ganhou do Corinthians, mesmo tendo... Então aí eu acho que o Abel, nesse sentido, ele deu essa subestimada e no segundo tempo eu concordo com o Massa, eu acho que ele poderia ter... como que chama? Como que o Zubeldia fala? Chiesa em Latiero. Talvez faltou isso um pouquinho para ele. O Abel, a ideia madre dele, foi ruim e o Chiesa em Latiero também não teve. Luiz Carlos Lopes, Vessone está corretíssimo, subestimou com toda a sua arrogância.
Então, uma dúvida aqui sobre subestimou, uma divisão sobre se subestimou ou se superestimou o Fortaleza. Mas, ó, o CS Júnior está comigo aqui, ó. Tirone, o Real e o Barcelona em todos os campeonatos nacionais eles levam uma surra também. Pode pesquisar aí. E no começo do campeonato, geralmente, eles não estão em primeiro. É só isso. É só isso que o Júnior tem para dizer. E só um último plazinho, a gente vai criticar, o Naves virou a bola, o Murilo tomou o drible ali, mas eu só queria também fazer a fatiada do... O Cheiro? Não, a fatiada do... Quem fez o passe, né? Eu não lembro. O Pikachu. Pikachu A fatiada dele e o que o Lucheiro... Convenhamos que para sair esse gol, não é só a falha. Ah, sim. O primeiro, a fatiada e depois o jeito que... Pô, cara. Você repara que o primeiro gol ele puxa para o pé esquerdo e conclui brilhantemente. O segundo gol é com a perna direita na gaveta, com os dois pés. O cara é muito bom jogador. Essa questão da dobra de lateral tá pegando aqui. Isso aí é o Arnaldo responde. O Danilo tá falando o seguinte. Massini, dobra de lateral é para resumir o fato de ter dois laterais de ofício na escalação do mesmo lado. Bobagem. Sabemos de toda essa ponderação e explicação sua. Toda vez você não entende isso. Eu, né? O telespectador não é limitado, ele está falando. E o Gerlan fala o seguinte, o Fortaleza dobrou lateral ontem também. Tinha lá o Pikachu na direita. Ting e Pikachu. Fez isso. Ting e Pikachu. Aí. Gente, não é, cara, eu já expliquei 1000 vezes, cara, não é... É que assim, nem o Pikachu e nem o Caio Paulista são exatamente laterais, né? Vamos combinar, né? Os caras jogam literalmente no meio pra frente. Pikachu. E o Caio Paulista, né? O cara começou a carreira dele como lateral. Eu comecei a minha carreira na vida, eu era magro. A coisa muda, O que eu acho mais complexo nessa armação é as duas dobras, os dois lados do campo. Porque Palmeiras. Sim. Normalmente tem uma dobra. O Abel cansou de dobrar com sucesso o lado direito, com o Marcos Sorte e o Mike, diversas vezes. E com essa estratégia das duas dobras, você, claro, visa fortalecer os lados, mas o seu meio fica meio... Você só joga com espaço. Exatamente. Porque nenhum dos dois tem característica de dominar a bola, para jogar com a bola no pé. Quando você recebe... Quando o Estevão recebe a bola vem para ele, ela vem no pé. No pé, ele vira... Canhoto, abre o campo todo e ele vai em direção ao gol, né? O Mike, se ele receber a bola no pé, ele vai ter que devolver. Porque ele não sabe fazer o que o Estevão faz. E o Caio Paulista, a mesma coisa, do lado esquerdo, entendeu? Mas vamos tentar entender o porquê, qual é a estratégia disso. Não é porque o cara foi lateral um dia que ele vai ser lateral o resto da vida. O Caio Paulista era centroavante, não era? Não, ele era ponta direita, né? Entendeu? O pé então, trocado. assim, Ele era o Estevão, calma. Era o Estevão. Não, o jeito de jogar. Jogava então, assim, na cara, posição do Estevão. A questão que eu bato sempre, as pessoas não me compreendem, e acho que o problema sou eu, não está nas pessoas, não quero dizer de limite, nada disso, é ridículo, não cabe para mim falar esse tipo de coisa. É que o futebol hoje é muito mais função que posição. Se você não tiver posição e você não souber fazer 2, 3 posições, você vai ficar com um time limitado, entendeu? Tenho vários amigos meus antes do jogo que estavam lá apoiando a estratégia dele. Depois do jogo, claro, o que fica é a dobra de lateral, é o erro do menino lá, entendeu? Fica tudo nas costas do técnico e com razão. O que ele pensou, o jogo mostrou que não deu certo. Mas aqui o Ricardo Anselmo não põe nas costas só do técnico, não. Põe um pouco, mas também fala o seguinte. Boa tarde. Verifiquem, dos 11 jogadores que começaram o jogo, 10 têm como principal característica a parte defensiva. Não se faz um ataque só com jogadores físicos e sem talento, como o ataque de ontem. Se juntar Caio Paulista, Rony e Mike, não dá um Estevão. Então, mas essa é a estratégia do técnico. Ele juntou esses jogadores. O que o Márcio... Ter um jogo físico e veloz. O que ele está falando aqui com um jogador físico e veloz ruim não adianta. Pra galera, todo jogador físico é ruim. Então eles acham o Rony ruim, o Caio... essa galera... Então, o jogador bom é o técnico, o Ramos Rodrigues da vida. Não é exatamente... Estevão. Aí tudo bem, né? Aí é o melhor dos mundos, né? Aí você tem um cara jovem, técnico... Aí que o cara está ponderando quando você tem alguns jogadores muito bons, e você não põe esses caras para colocar jogadores que são físicos, podem ser bons, mas não são técnicos, dá no que deu. É isso que o cara quer dizer. Mas eu acho que tem o dá no que deu, por isso que o Massini divide
esse fracasso em duas partes. A estratégia inicial, que fazia algum sentido, sobretudo pelas condições não ideais do Estevão e do Rafael Veiga, e que ruiu aos 8 minutos, com o erro individual do Naves. A partir do 0-1, aquela estratégia não servia mais, com 2 caras pelos lados. Além disso, o durante do Abel, o durante a partir da sorte, foi talvez o pior Abel desde que a gente... As trocas, de fato, acabaram com o time. Então, tirar o Naves, pior do que dobra de lateral. A estratégia inicial foi o durante do Abel. Foi terrível. Assim como foi o durante do Zubeldia, assim como foi o durante do Vojvoda na goleada, assim como foi o durante do Milito. Então, assim, às vezes o técnico prepara uma coisa, dá errado em alguma coisa, mas ele precisa ter... O Abel foi péssimo. Só que quando você toma 8 minutos, um gol... É muito raro o treinador que troca mais e troca rápido. E vai dar uma M, eu vou trocar. Porque o jogador fica bravo. O cara teria que trocar com a mesma escalação. Ele teria, para mudar o estilo, mexer com a mesma escalação. Teria que ter no banco ontem Maurício, Felipe Anderson, em condições de jogar. Porque ele não tinha o Veiga. Aí justifica, entendeu? Ele não tinha o Veiga e o Estevão capazes de jogar 80 minutos. Entendeu? Olha quem aparece aqui. Ah, garoto, tava sumidão, hein? Leonardo Santos, hein? Garoto. Santos tem tão ativo aqui, hoje tá mais... Nome de zagueiro, hein, Leonardo Santos? Falando que, mas ele vai pra cima. Ele fala, no final a derrota verde trouxe mais sequelas que a derrota rubro-negra. Claro. Pra ver o copo meio cheio, né, Leonardo? 3. Mas tá sim, é evidente. Todo dia cheio aqui. E o Wellington Gueiros fala, nenhum dos times chamados grandes tem o direito... Repete. Gostou da palavra alta? Tem o direito, Vessone. Tá em caixa alta? Tá em aspas. De entrar com 4 laterais. Só existe uma aceitação de alguns porque o Abel é o vencedor. O Palmeiras não tinha outras opções? Não. É a pergunta que ele faz. No caso do Corinthians não tem nem 4 laterais para pôr. Então, eu tenho dificuldade para responder isso. Tem uma outra coisa. Se ele tivesse só um detalhe sobre isso. Se ele tivesse o Rômulo ou o Lázaro, ele ia dobrar só o Mike. Porque o Estevão não tinha condição de jogo, gente. Sim, agora, o Douglas está com o Arnaldo aqui, ó. O problema maior nem foi a estratégia inicial, foi o técnico piorar o time no intervalo. Mas o que ele poderia fazer? Então, mas aí... Não, deixa o Naves, cara. Coloca o Veiga no campo para jogar 45 minutos, mantém a sua linha defensiva, tira o Marcos Rocha, põe o Mike. Sabe o que eu acho? Eu falei isso, por isso que eu falei mesmo na vitória. Acho que o Palmeiras superestimou o elenco que tem nesse período antes de receber os reforços. A outra opção para ele jogar ontem, como muita gente joga contra o Fortaleza, seria 3 zagueiros. O Palmeiras tem 3 zagueiros? Hoje? Não. Então ele não tinha meia tem inteiro, é um menino lá. E não tinha... Não, mas não põe. Se não põe. Não, você perguntou se tinha. Eu tô falando. Tem. Então, mas é assim... E teve que pôr, porque o Murilo saiu machucado. Sim. Aí é uma emergência, uma contingência. Então, assim, Palmeiras, planejamento, parou para a data FIFA. Convocaram o Gomes, o Rios. Só. Piquerez ficou, beleza. Então, de zagueiro... o Luiz Guilherme. Aí vai. Foi tudo depois. Tudo depois da parada. E seria outra opção para não dobrar a lateral. Entendeu? Tô morrendo de pressa. Vou vender o Luiz Guilherme amanhã. Tá lá já. Não foi assim. Tô morrendo de pressa. Vou vender o Luan amanhã. Os caras estão jogando. Luiz Guilherme... O ideal, o planejamento é beleza. Eu libero os caras a partir do dia 1º de julho. A janela... A partir do dia 10 de julho. A janela abriria para quem estava no elenco. Mas é óbvio. E vice-versa. Mas então, o Palmeiras erra também. Claro. Né? O Palmeiras erra institucionalmente também. E isso, para mim, foi um baita erro, porque passaram a ter setores carentes no Palmeiras. Porque lesão e cartão todo mundo vai ter, cara, né? Nesse período. Não é só os caras que estão lá na Copa América. A janela abriu para saídas e não abriu para voltas. Que eu faço para chegadas. É que o Luan, o clube depositou a multa. Aí, né? Você perde um pouco o poder de barganha. Mas tudo bem, mas que seja. Mas ok. Poderia ter contratado no alguém. México agora. Poderia tendo a Copa América. Você entende? Poderia ter beleza. Alguém. O Luan libera... O inglês não depositou ainda pro Carlos Miguel ir embora. Foi conversado, deixa ele jogar mais um jogo. É que ele roeu a corda, senão ele estaria jogando. O Oswaldo aqui, fala o seguinte, Oswaldo Carvalhais. Se o Abel não tinha o Estevão e o Veiga em boas condições físicas,
Poderia pôr o Dudu sem ritmo de jogo, que seria melhor do que o Caio Paulista. Não aguentaria quanto, hein? Não, Pouco, não, lá naquele gramado. Não, aí é suicídio, cara. Arrebenta o cara na volta. Não dá. E o Ricardo fala, âncora, obrigado por ler minha mensagem. Estamos aqui fazendo o programa junto. Só completando, assim que saiu a escalação ontem, 90% da torcida pensou, vai dar M, principalmente pelo nível do adversário. Contra a Fortaleza Internacional, raramente o Palmeiras vai bem. Você acha que a torcida previamente não gostou da escalação? Tinha. Não, a galera não suporta jogar com... Para eles é jogar com 4 laterais, eles não suportam isso. A ponto de não observar o que está no elenco. Saiu a escalação na comunidade verde, era aí? Sim, arrancaram os cabelos, sim. Mas dessa vez com razão. Teve um que inclusive me ofendeu. Que isso? Antes, na prévia? Foi você que escala. E se ele ofendeu... Falou, eu quero ver... Eu não posso falar as palavras. Se ele ofendeu na prévia, no pós, então... Não, ele não veio porque eu bloqueei. Tá. Senão ele ia subir. Pô, mas o cara o que ele me falou ali, eu falo pra vocês no intervalo. Douglas Granhano, John estava no banco. Poderia ter entrado jogando no lugar do Caio Paulista, por exemplo. Poderia. Esse é um bom ponderação. O Gabriel Menino ali do lado esquerdo. Boa ponderação. Poderia ter entrado o John por dentro. É bom jogador. E o Gabriel Menino pelo lado. Mas qual era a estratégia? Jogar no espaço do Fortaleza. Então, cara, o resumo disso é, como diria o Faustão, errou! É tudo errado, irmão. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo dos comentaristas debatendo sobre a partida entre Fortaleza e Palmeiras. Leão venceu por 3-0 e nesse momento está na 10ª posição. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.